Muito bom dia, minha turma do segundo ano. Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos bem nessa manhã de quarta-feira, dia 1º de setembro de 2021. Sou o professor Ricardo Nascimento e vamos iniciar agora a nossa aula de língua portuguesa nesse primeiro do mês. Estamos estreando o nosso mês de setembro. Então, já pararam para imaginar qual será o nosso conteúdo de hoje? Isso mesmo, nós vamos dar continuidade à leitura de cartas pessoais. Então, o nosso gênero textual continua sendo carta e a nossa habilidade de hoje será reconhecer o sentido de palavras ou expressões. Vejam bem, muitas vezes pegamos uma carta para ler e percebemos que existem algumas palavras, algumas expressões com sentidos bem peculiares. Então, é hora da gente fazer leituras e descobrir o que realmente significa determinada palavra, determinada expressão que é dita durante a leitura das cartas. Mas para isso, o que vocês acham da gente fazer uma descoberta literária? Vamos lá? São Paulo, 25 de outubro de 2000. Meu querido filho, como está? Inicio esta carta com imensas saudades. Desde que você foi estudar no Rio, eu e sua mãe sentimos um silêncio e uma falta constante pela casa. Sabemos que falta uma parte essencial da nossa família. Apesar disso, estamos tão orgulhosos de todo o seu esforço e das conquistas até aqui. Te amamos e torcemos por você. E falando sobre universidade, como vai o semestre? As aulas de anatomia se tornaram mais fáceis? Risos. Fique firme e tranquilo, sabemos que tens todas as capacidades necessárias. E quanto à bolsa? Tem se sentido satisfeito com as pesquisas? Nesta semana, iremos para o interior visitar sua avó. Ela se encontra um pouco adoentada e queremos ajudá-la com os exames e remédios. Além do mais, nos ajuda a canalizar a tamanha saudade que estamos sentindo. Estamos contando os dias para o Natal. Prepararemos uma linda festa para ouvir todas as suas lindas experiências. Aguardamos sua resposta e, ansiosamente, a sua chegada. Com carinho, do seu querido pai, Roberto de Silva e Silva. Crianças, na nossa descoberta literária, já aproveitamos para fazer a leitura de uma carta pessoal. Essa carta pessoal foi escrita pelo Roberto de Silva e Silva e ele escreve para o filho, que foi estudar no Rio de Janeiro. E aí, vocês perceberam que durante a carta, ele já aproveita para informar que está com muitas saudades do filho. Pergunta como estão as aulas na universidade. Ele quer saber se as aulas de anatomia também já se tornaram mais fáceis. E também se deu certo a bolsa. A bolsa não é aquela que a gente leva de um lado para o outro. A bolsa é a de estudos, onde ele pode ou diminuir o valor das parcelas que ele paga do curso, ou não pagar nada. Então, a bolsa era isso. Agora, vamos ler e analisar uma outra carta pessoal. Esta sim, a gente vai focar nas palavras e expressões que encontrarmos. Tá certo? Então, estão preparados? Então, vem comigo, que vocês vão adorar essa carta. Rapidópolis, 20 de fevereiro. Prezado senhor Felpo Silva, meu nome é Charlot e admiro demais o seu talento e os seus poemas, mas, se me permite, tem alguns deles que eu não gosto nem um pouco. Sinceramente, eu discordei da história do poema da Princesa do Avesso. Cruz credo!
Que final pavoroso! Veja só. Princesa do avesso, não mora na torre. No fundo do poço é o seu casarão. Não joga suas tranças, espera uma corda de um príncipe jovem, formoso e bobão. Chegado o momento, a moça do avesso o traz para baixo com um leve puxão. No fundo do poço, com frio e com fome, os dois infelizes para sempre serão. Desculpe, senhor poeta, mas essa sua história é muito pessimista. Ode esse final triste e dramático. Veja, eu fiz a continuação e mudei o destino dos pobres coitados. Um dia, porém, a história mudou. Ninguém sabe como, nem qual a razão. Do fundo do poço saíram cansados de tanta tristeza, de tanta prisão. Pegaram suas tralhas, suas coisas, seus filhos, saíram voando num baita avião. Não foram para a torre, não foram para a lua, ficaram na terra com seus pés no chão. Compraram uma casa numa linda praia, viveram para sempre, de short ou calção. Desculpe, senhor poeta, mas essa sua história é muito pessimista. Odiei esse final triste e dramático. Veja, eu fiz a continuação e mudei o destino dos pobres coitados. O senhor gostou? Com certeza, eles serão mais felizes assim, não? Espero que o senhor não se ofenda com isso. Um abraço cordial. Charlot Passepartout. Crianças, a versão que eu apresentei para vocês é a versão desta carta que a Charlot escreveu lá em Rapidópolis, no dia 20 de fevereiro. E aí, a Charlot, ela, só para que vocês saibam quem é, ela é uma coelha. E ela adora fazer as leituras do Senhor Felpo, que é um coelho que tem uma baixa estima muito grande. Ele é muito solitário, muito triste. E ele escreve poemas. Só que, por conta dele ser muito triste, ser muito solitário, os poemas dele acabaram se tornando todos poemas tristes. Ele contava sempre histórias que o final era triste, dramático. Um dia, então, como vocês perceberam, a Charlot, após ler um dos seus poemas, decidiu escrever para ele, que foi a carta que a gente acabou de fazer a leitura. E ela disse com muita franqueza que não gostou do poema que fala da princesa que vive no fundo de um poço. Então ela pegou e fez a adaptação do final da história. E aí sabe o que aconteceu? O senhor Felpo, após ler a carta que a Charlot enviou a ele, ele deu um retorno para ela. Ele escreveu uma carta para Charlot. E aí, com isso, eles foram trocando cartas, trocando confidências. Depois eles se conheceram. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Eles acabaram namorando. Então, Charlot e o seu Felpo, o poeta, acabaram namorando, se casaram. E se você ficou curioso para saber o final, que tal você procurar a história da Charlot e do poeta Felpo, o Felpo Fiva. Procure lá que você vai adorar a leitura do livro que fala sobre a história deles, tá certo? Vamos analisar agora a carta que acabamos de ler? Vamos, sim senhor, sim senhora. Vejam bem, quem escreveu a carta e para quem?
Vocês lembram quem foi que escreveu a carta? Quem escreve a carta, o nome aparece lá no final, como a gente aprendeu na aula de ontem. E para quem? Para quem ela escreveu, está bem no início da carta. Então, lembram quem foi? Quem escreveu a carta foi a Charlot. E ela escreveu para o senhor Felpo Filva. Lembraram, né? Porque no início da carta, Charlot escreveu Rapidópolis, 20 de fevereiro. Vocês lembram que esta frase estava na parte superior da carta, parte de cima, escrita bem no início da linha, na parte esquerda da folha, do lado esquerdo, na verdade. E por que ela escreveu Rapidópolis, 20 de fevereiro? Quem lembra? Rapidópolis é o nome de um lugar. 20 de fevereiro é uma data. E aí? Com essas pistas, e você lembrando da aula de ontem, das características de uma carta pessoal, você já tem a resposta. Então, por que no início da carta Charlot escreveu Rapidópolis, 20 de fevereiro? Olha a nossa resposta. Porque é o local que ela estava e a data, que é o dia e o mês em que ela escreveu a carta. Então, Rapidópolis é o lugar onde ela estava, escreve na carta. 20 de fevereiro foi o dia e o mês. Qual saudação inicial ela utilizou? Vocês lembram? Saudação inicial é a frase que é usada logo depois de colocar o nome da cidade e a data. A saudação inicial é como se cumprimenta a pessoa. Vejam bem. Já expliquei até para vocês ontem que quando eu chego aqui, que eu vou conversar com vocês, eu falo: bom dia, minha turma do segundo ano. Tudo bom com vocês? Esta é a minha saudação inicial. E aí, lembraram qual foi a saudação inicial que a Charlot utilizou? Lembraram? Prezado Senhor. Por que ela utilizou prezado Senhor? Vocês sabem? Vocês também lembram que na primeira carta, olha, o senhor Roberto, quando escreveu para o filho, ele colocou querido filho. Então, por quê? Porque eles têm uma intimidade. Mas aqui nessa carta, a Charlot preferiu colocar prezado Senhor. Então, qual o significado da palavra prezado? Antes da gente dar a outra resposta. Vocês sabem o que significa prezado? Amado, estimado, honrado e apreciado. Então, prezado tem todos esses significados. Olha aqui. Quando eu escrevo prezado Senhor, é o mesmo que dizer amado Senhor, apreciado Senhor, honrado Senhor, ou também estimado Senhor. Sabe por que ela colocou prezado Senhor? Porque ela não o conhecia pessoalmente. Então, por questão de respeito e também por falta de intimidade com ele, ela colocou prezado Senhor. Ela poderia ter usado vários outros termos, como amado, só que aí é uma questão muito íntima. Só se fosse alguém que ela já conhecesse. Então, por isso ela colocou prezado. Mas você também poderia utilizar estimado Senhor. Quando você não conhecer alguém. Agora, se você já conhece, aí você pode colocar querido Senhor. Entenderam? Vamos lá então, dar continuidade. E depois, que outro elogio Charlot fez a ele? Vocês lembram qual elogio a Charlot fez
ao seu Felpo Filva? Olha aqui. Admiro demais o seu talento e os seus poemas. Olha só. É uma pessoa que a Charlotte não conhece pessoalmente, mas acompanha a trajetória dele, os seus trabalhos. E por isso, ela se sentiu na liberdade de escrever a carta para ele. E aí ela aproveitou e disse: admiro demais o seu talento e os seus poemas. Charlotte é uma menina sincera? E por quê? E aí? Meus queridos, vendo as atitudes que a Charlotte tomou, fazendo os questionamentos que a Charlotte fez, tendo a ousadia de criar um novo final para a história que o seu Felpo tinha feito, ela é uma menina sincera? E por quê? Olha só. Sim, ela revelou ao senhor Felpo que não gostou de alguns de seus poemas, principalmente o da Princesa do Avesso. Então, ela foi muito franca, ela foi muito verdadeira. Ser franco, ser verdadeiro é o mesmo que ser sincero. Então, ela foi uma coelha muito sincera. Ela fez a leitura, ela não gostou, então ela vou falar para ele que eu não gostei. E ainda vou ser ousada. Vou fazer um final diferente para ele ver como que os leitores gostariam de ver esse final. E você também é sincero? Fala o que você pensa? Vamos lá então. O que Charlotte quis dizer com a expressão tem alguns deles que não gosto nem um pouco? O que será que ela quis dizer com isso? Tem alguns deles que não gosto nem um pouco. Será que ela quis dizer que não gostou de alguns? Temos alternativas, que gosto de alguns, não gosto de alguns, poucos são bons ou todos são ruins. Olha, em nenhum momento ela falou que todos os poemas dele são ruins. Ela também não falou que poucos são bons. Ela não falou que gosto de alguns. Então, olha aí. Ela quis dizer que não gosta de alguns, ou seja, ela não gosta de poucos. Então, olha aqui, ó. Não gosto de alguns. Então, o que ela quis dizer com tem alguns deles que não gosto nem um pouco, significa que ela não gosta de alguns dos poemas do seu Felpo. Qual o significado da expressão cruz credo? Que final pavoroso que Charlotte mencionou. E aí, o que vocês acham que essa expressão significa? Cruz credo, que final pavoroso. Vocês com certeza já ouviram essa expressão, cruz credo. Cruz credo. Vocês já ouviram essa expressão. Talvez já até falaram. E aí, o que isso significa? O que ela quis dizer? Que o final era assombrado, que o final era engraçado, que o final era muito ruim ou que o final era feio? E aí? E aí, crianças, o que será que a Charlotte quis dizer com essa expressão? Cruz credo, que final pavoroso. Pavoroso não é engraçado, né? Assombrado? Não, porque ela não ficou assustada com o final. Não era uma história de terror. E aí, ficamos aqui na dúvida entre que o final era muito ruim ou que o final era feio. Olha, ninguém quis aqui saber se o final era bonito ou feio. Então, só nos resta uma alternativa.
Ela quis dizer que o final era muito ruim, ou seja, ela não gostou de jeito nenhum. Então, cruz credo, que final pavoroso, é que o final era muito ruim. Vamos lá então. Charlot afirma: desculpe, senhor poeta, mas essa sua história é muito pessimista. Vejam bem, que outra palavra pode substituir pessimista e permanecer a frase com o mesmo significado? Vamos lá. Desculpe, senhor poeta, mas essa sua história é muito negativa. Isso mesmo. Então, olha aqui. Pessimista é o mesmo que negativa. É aquela pessoa que acha que sempre vai dar errado, que nunca acredita que as coisas podem dar certo, que era a situação do seu Felps. Então, ele era muito pessimista, ou seja, ele era negativo. Não fazia história com finais felizes. Charlot também afirmou: odiei esse final triste e dramático. Que palavra poderia substituir odiei, continuando a frase com o mesmo significado? E aí, meus queridos? Que palavra eu posso substituir por odiei? Esse final triste e dramático. Vamos lá então. Alternativo. Desamei esse final triste e dramático. Desamei, ou seja, não amou. Detestei esse final triste e dramático. Olha aí, perfeito também. Odiei é o mesmo que detestei. E aqui, vamos lá. Lembrando que ela detestou este final triste e dramático, ou seja, ela odiou. Uma palavra, então, que você pode levar para a sua vida. Detestei é o mesmo que odiei. Na frase, mudei o destino dos pobres coitados. A quem Charlot se refere e por quê? Vejam bem. Mudei o destino dos pobres coitados. Quem eram esses pobres coitados? Minha gente, quem eram? Vocês lembram? Ela se refere à princesa e ao príncipe, pois ela não gostou do final trágico que eles tiveram no poema. Então, mudei o destino dos pobres coitados. Mudou o destino da princesa e do príncipe que viviam no fundo do poço. Você também mudaria o final deles? Seria interessante, né? Mudar o final, porque a história estava muito triste. Qual o significado da expressão pobres coitados? Vocês já ouviram essa expressão no dia a dia? Pobres coitados. Ei, aquele ali é um pobre coitado. O que significa isso, minha gente? Que estavam em situação ruim, que são pobres, que fazem drama, que estavam bem. Pobre coitado. Está bem? Não, definitivamente não está bem. Fazem drama? Fazem drama é aquelas pessoas que vivem se reclamando da vida. Pode ser, né? Mais ou menos. Que são pobres. Tem pessoas que são pobres. Muitas pessoas, a maioria da população é pobre. Mas nem por isso vive triste, vive infeliz. Tem o que comer, tem o que vestir, tem o que beber. E tem família, então está tranquilo, tem um teto para morar. É pobre, mas também não é triste, não é infeliz e não se reclama da vida. Então, qual o significado da expressão pobre coitado? Ela quis dizer que eles estavam em uma situação ruim, minha gente. Ou seja, viver dentro de um poço é uma situação péssima. Não é nem ruim, é péssima mesmo, não é? Tenho certeza que vocês concordam agora com a Charlot. Quando Charlot disse, espero que o Senhor não se ofenda com isso,
Qual o significado dessa expressão? Espero que o senhor não se ofenda com isso. O que ela quis dizer? Não reclame, não brigue, não zangue ou não chore. Ah, seu Felpo leu a carta da Charlot. Ao terminar de ler, será que a carta era tão ruim que ele ia chorar? Não. Ele ia brigar? Poderia, né? Talvez. Poderia reclamar? Você não tem o direito de mudar o meu poema. Será que ele ia fazer isso? Então, vejam bem, essa expressão significa não se zangue, não fique zangado, não fique chateado. Então, eu espero que o Senhor não se ofenda com isso, ou seja, não se zangue, não fique chateado. Apenas fale a verdade, né? Vamos lá então. Qual expressão Charlot usou para se despedir na carta? Vocês lembram qual foi? Ela iniciou a carta com uma saudação inicial, prezado Senhor, e como que ela finalizou a carta? Ela disse um abraço cordial. Olha aí, ela não tinha intimidade com ele, então ela disse um abraço cordial. Se ela tivesse intimidade, ela poderia dizer um cheiro, um beijo. Agora, olha só. Qual palavra Charlot poderia usar para substituir a palavra cordial? E aí? O que significa cordial? Vamos lá então. Um abraço cordial. Ela poderia então substituir por afetuoso. Um abraço afetuoso. Ou então, um abraço carinhoso. Ela também poderia utilizar um abraço afetuoso, né? E aí? Espero que vocês tenham gostado de fazer a leitura desta carta, assim como a Charlot desejou ao Sr. Felpo. Um abraço afetuoso. Eu também oferto a vocês um abraço afetuoso. Espero que vocês tenham gostado de fazer a leitura, a interpretação e poder compreender o significado de palavras e de expressões que estavam no texto. Então, e ainda peço a vocês que não saiam daí, bebam só um pouquinho d'água e voltem, porque a gente volta já já com mais uma aula de língua portuguesa. Até daqui a pouco.